Então nós estávamos falando do Nicolau Steno, né? Esse é o livro que ele preparou. Olha o título, né? Um dente de tubarão ou fóssil de uma concha, é quase que como um sólido pode estar contido em outro sólido. Um conceito que relativamente hoje é natural, né? Naquela época precisou fazer um tratado e defendê-lo, né? Apresentar, né? Aqui é interessante até que naquela época não tinha esse recurso que nós comentamos agora, como é que é apresentado uma descoberta científica, que tem que ter uma publicação, que é um corpo editorial, passa pelos revisores. Ali você publicava um livro e apresentava, né? Era dessa forma. Bom, então os 3 princípios básicos, né? A questão que as camadas, os estratos, se depositam de forma horizontal em quantidade lateral através da superfície da Terra e são depositados em sucessões cronológicas, né? Isso é o conceito da estratigrafia. As mais antigas se posicionam na base e as mais novas no topo, né? É o princípio, como é que chama esse princípio? O princípio da superposição, né? E é o desenho que ele fez, né? O desenho original dele, né? Aqui é interessante, ó, isso tudo, realmente, por isso que eu falo, é quase que uma ciência à parte, que a gente lê nos livros de divulgação, mas cada conceito dele você pode aprofundar, porque pelo desenho que ele faz, eles acreditam, eu acho que ele acreditava que quando via umas camadas dobradas, parece até umas pilhas de livro, né? Isso aqui dá até um... Quem estuda psicologia, né, entendeu por que ele fez esses desenhos? Ele acreditava, acho que muitas vezes uma camada dobrada ou falhada era mais por colapso, né, de blocos, né? Ele tentando explicar, quer dizer, os desenhos que ele coloca aqui não condizem muito com a realidade. Então é interessante procurar imaginar o que ele quis, o que ele pensava, né, quando fazia esses desenhos, né? Então ele se tornou padre, né? Então abandonou a ciência e não quero incentivar esse conflito, né? Porque mesmo assim ele é considerado o pai da estratigrafia, mas alguns o colocam como um criacionista que criou a ciência, né? Mas eu acho que esse embate não vale a pena, né? Eu acho que um criacionista tinha as convicções religiosas e teria que respeitar e pronto, né? Bom, Steno é estudo com base na observação do presente para interpretar o passado. Quer dizer, ele observava, ele via as evidências, né? Não era só em cima de escritos ou a imaginação, né? Aí entra a idade da razão, que são os séculos XVIII e XIX, né? É uma separação gradual entre o pensamento científico e o mundo medieval, dominado pelo sobrenatural para explicar a natureza, né? Começa a se fazer ciência propriamente dito, né? Químicos, físicos, matemáticos e astrônomos, premissas e cálculos rigorosos, né? Então já começa a aparecer o rigor científico. A partir da filosofia coperniana, temos nos habituados à vastidão do espaço que nos rodeia e de que o mundo é um mero ponto girando no universo. Eu acho que essa é uma questão que talvez tenha sido fundamental e às vezes isso a gente percebe e eu acho que pode ser até um assunto principal no trabalho de vocês, até como educador ambiental. Porque se a gente imagina, tem gente que imagina isso, que a Terra ela foi feita, evoluída para o ser humano. Então a gente pode usar da forma que for. E não é isso, né? Nós somos um mero acaso, né? É um incidente aí, né, na Terra. Se você pensa dessa outra forma, você também tem uma outra forma de tratar a questão do uso dos recursos naturais, né? Então, naturalista, observação de rocha, aquilo que eu falei, a pedra, né? Os fósseis, plantas e animais e processos reais que ocorrem na superfície terrestre, erosão, vulcanismo, né? Só que o grande problema era que eles tinham, era limitado, né, os recursos que eles tinham, né, na época. Os valores estimados da idade da Terra aumentam em várias ordens de magnitude, né? Quer dizer, aquela concepção de que a Terra teria 10 mil anos, né, começa a não se sustentar. Então aí aparece Descartes com a influência do Steno, né? Acreditava que as montanhas resultavam de colapso subterrâneo de caverna. Eu acho que isso aqui, se a gente voltar naquela figura do Steno, me chama muito a atenção isso, né? Eles acreditavam, então, talvez tivesse algumas camadas com vazio embaixo e ocorria o colapso, né? Esse colapso é o dobramento que a gente vê nas rochas atualmente, né? Vulcões formados não por construções como produtores de rochas. Isso aqui é interessante, que é um conceito que não é o que a realidade mostra.
é esse pesquisador Morro, né, que é até o nome de uma descontinuidade no interior da Terra, que vocês vão estudar. Estendeu o conceito das erupções vulcânicas para todas as ilhas e todas as montanhas, inclusive para rochas complexas lá da Britânia. Aí esse é o problema também, às vezes, na ciência, da generalização, né? Então, viu um vulcão e não todas as rochas são formadas por vulcão. Também não é assim, né? Então, até calcário, que é uma rocha sedimentar, vocês vão ver isso nos processos formadores de rocha, para ele tinha origem vulcânica, né? E é interessante que dá até para explicar isso, porque às vezes tem uns calcários pretos que parecem basalto. Tem muito colorido. Então, o aspecto da rocha é uma rocha sedimentar, mas ela tem um aspecto, a cristalinidade da rocha lembra uma rocha que foi formada pelo resfriamento de magma, né? E ó, todas as ilhas, todas as montanhas, quer dizer, aí é um vulcanismo generalizado, tudo era origem por vulcânica, né? E aí interessante que voltou um pouco, né? Quer dizer, tinha uma linha dos naturalistas que procurava observação, mas era interpretação com base apenas em livros e especulações, quer dizer, teve um certo retrocesso na evolução da ciência, quer dizer, não foi algo que foi sempre evoluindo, acabavam tendo retrocessos, né? Esse pesquisador Desmarest, né, descrição detalhada de rochas vulcânicas e feições vulcânicas, comparação com erupções recentes. Isso a gente precisa entender que eram pesquisadores que estavam na Europa. Se esses pesquisadores, ou a origem da história da ciência fosse no Brasil, provavelmente ia ter o prejuízo das rochas vulcânicas, porque aqui não tem rochas vulcânicas. A Itália tem os vulcões, né, na Europa tem isso. Então isso tudo ajudava, né? Ele comparou com erupções recentes, 30 anos de estudos detalhados, que eram pessoas que se aplicavam mesmo, geraram muitas informações, né? E essa ideia da atividade vulcânica, aí ela encontra depois uma certa interrupção com os trabalhos de Werner, né? E o Werner também teve uma função muito importante, e aqui é interessante que o Werner é um professor alemão, ele foi professor do José Bonifácio. O José Bonifácio foi um mineralogista, nascido em Santos, né? E teve aula com Werner na Alemanha, né? Então, os fundamentos da geologia, de 1780 a 1830, vem o Werner com netunismo. O que vocês entendem por netunismo? Que o Netuno é o deus do mar. Então, por que é relacionado a Werner a ideia do netunismo? Dilúvio, né? Interessante que ele acreditava que todas as rochas na Terra formaram num antigo mar primitivo. E aí ele colocava isso de uma forma, ele acreditava nisso como cientista. Você acha que a igreja na época achou interessante essa hipótese dele? Totalmente, falou, bateu, tem um cientista. Aí eles até, os católicos do pessoal da igreja dizia, é interessante que ele relaciona tudo ao netunismo, a um grande oceano primitivo, mas em nenhum momento ele fala do dilúvio, quer dizer, ele não coloca como aquilo como sendo uma interpretação literal da Bíblia. Ele acreditava nisso mesmo, né? Aí depois vem o James Hutton, que tem uma função primordial, e aí vem o plutonismo. Plutão é o deus das profundezas, né? Então aí muda um pouco a concepção, a ideia, mas também não de uma forma generalizada, né? Ele acreditava que algumas rochas vinham de magma de profundidade. O Smith, um inglês, aqui nós vamos explicar o porquê que ele teve uma importância, e aqui é interessante que ele faz o primeiro mapa geológico de uma parte da Terra. E o Lyell com os princípios de geologia, o Charles Lyell que influenciou Darwin. Então vamos ver as ideias do Werner com netunismo. Ele achava que todas as rochas eram formadas por precipitação química, ou seja, tinha um mar primitivo, esse mar primitivo com soluções, e a solução precipitou e se transformou em rochas. Então todas as rochas tinham a origem nesse oceano primitivo. Ele foi um líder científico muito importante, ele teve vários discípulos, né, como expliquei para vocês, um deles foi o José Bonifácio. Era uma pessoa carismática. Isso tem uma questão em ciência também que influencia muito, né? O poder de argumentação. Qual revista científica que vocês acham que é topo de linha aí, a mais importante? Science, Nature, né? E tem que publicar em inglês, né? E às vezes você manda um trabalho que vem num país sul-americano, o pessoal fica em dúvida, não acredita, tem todas essas questões, não é um processo tranquilo. Enquanto que se alguém lá de uma grande universidade americana ou inglesa submete um artigo, ele já tem um pré-aceite, né? Então tem todo esse problema, né? E o interessante é que ele escreveu pouco, mas suas ideias foram perpetuadas pelos seus alunos, né? Isso aqui é interessante a forma que ele colocou, né? A escola dele é geognose.
Esse é um termo bastante utilizado na área de geociência, tem acho que uma revista, uma fundação, tem umas coisas assim, o pessoal utiliza muito esse nome, geognose. Principalmente os descendentes alemães, né? Os alemães veneram bastante o Werner, apesar de ser uma teoria que hoje não tem fundamento, mas ele teve um papel fundamental no conhecimento da geociência, né? E olha, novamente aquela divisão das rochas primárias, que seriam as primitivas, seriam todas aquelas... Então, como é que seria o modelo netunismo? Você tinha um oceano primitivo, mas tinha um oceano primitivo, tinha que ter rocha anterior. Aí as coisas não se encaixam direito, né? E essas rochas anteriores desse oceano teriam que estar presentes. Então, tinha alguma coisa, né? Não é um oceano em cima de nada, né? As secundárias, que seriam as estratificadas, seriam precipitados químicos e retrabalhamento das primárias por aquele mesmo oceano, e rochas resultantes da queima de calcário e carvão. Então, então ele tem essa divisão aqui, né? Então, as rochas que ele achava que eram do mar original. O granito, que é uma rocha tipicamente resfriamento de magma. As ardósias, né, que é aquelas, vocês conhecem, que é de piso, né? Basalto, que é forma por resfriamento de magma em superfície. Os mármores, todo mundo conhece o mármore, né? As pias, né? Xisto, vocês vão ser apresentados, uma rocha cheia de mica, né? E rochas sem fósseis. Aí ele criou as secundárias, que seriam aquelas estratificadas, que ele deu o nome de flutes, né? Calcários, arenitos conglomerados de carvão e o chalque, o retrabalhamento daquelas rochas primárias. As rochas vulcânicas. Mas é interessante que até no livro dele, eu precisava até pegar a figura, ele dá essa visão da estratigrafia da Terra, a subdivisão da Terra, como se fossem cascas de cebolas, né? Que você vai tirando, né? Daquelas que estão mais no interior, é o princípio da superposição, seriam as mais antigas, e as que tivessem mais na superfície seriam as mais novas. Essa é uma figura que está no Decifrando a Terra, então seriam as rochas primárias. Então aí que não bate, né? Porque se tivesse um oceano primitivo, teria umas rochas anteriores, né? Então é isso que te mostra. Um modelo que não tem muito fundamento não encaixa, ele fica sujeito a críticas, né? As rochas secundárias seriam o retrabalhamento das rochas primárias, redepositadas. E aí aquela história, acharam lá uma bacia sedimentar em Paris, com sedimentos em cima do que ele considerava secundária. Então essas rochas são terciárias. Aí acham um sedimento inconsolidado em cima das terciárias, então seriam as quaternárias, né? E aí tem um conceito interessante, que tem uma discussão, que quem define esses intervalos hoje de tempo geológico, período, até se manter o nome quaternário ou não, é uma comissão internacional de pesquisadores de geociência, tem delegados de cada país, uma instituição internacional baseada, tem sede na ONU, né, na Unesco, desculpa, na Unesco, e eles se reúnem periodicamente para discutir algumas questões de tempo geológico e tem voto, né, tem uma briga entre os pesquisadores. E está tendo uma discussão que eu acho que é muito enriquecedora e envolve muito questões de geociência, de que nós estaríamos entrando num novo período geológico. E esse novo período geológico teria como agente geológico o ser humano, né? Então é até interessante, que, de uma forma didática, porque eu acho que nenhuma espécie, né, biológica na história da Terra mudou tanto o planeta, né, como o ser humano. E aí que nome que vocês dariam para esse novo período? Você teria o terciário, o quaternário e o antropoceno. O que vocês entenderiam como tecnógeno? Né? Tem algo a ver com genes, né? É interessante fazer essas associações, né? Genes e tecnologia, né? Na verdade, esses tecnógenos são depósitos, hoje até evoluiu um pouco o termo para depósitos e feições tecnogênicas, seriam depósitos sedimentares desenvolvido pelo ser humano com a tecnologia. Mas até assim um sambaqui, né, que é aqueles concheiros, que era o lixão do homem pré-histórico, é considerado um tecnógeno, porque ele tinha uma tecnologia, a técnica ele tinha, né, tinha um machado de pedra, matava os bichos, ia jogando. Então um aterro sanitário é um tecnógeno, né? Uma escavação, né, um canal de Suez, né, é um tecnógeno. Os nossos rios, né, não são mais rios, né, que é o canal do Tietê e o canal do Rio Pinheiros, é um tecnógeno. E aí tem um estudo que já está até desatualizado, um pesquisador pegou o volume de movimentação de terra, de sedimento, que a humanidade fez nas últimas décadas, né? Ele estima que daria para montar uma cadeia de montanhas de 300 quilômetros de distância, 30 quilômetros de largura e 8 quilômetros de altura, uma cadeia de montanha, quer dizer, então
quando você mostra dessa forma, dá para ver isso. Eles não tinham contabilizado ainda as atividades da China, né? Que a China fez hoje. Inclusive, os recursos minerais hoje tiveram um aumento e a geociência teve um aumento muito grande por procura de minérios com o fenômeno da China, né? Que a China cresceu muito, está consumindo muito minério, construindo obras gigantescas, né? Está mudando aí a superfície do planeta. Então, quer dizer, a quantidade de tecnológico hoje é brutal. Aquelas ilhas em Dubai, né? Aquela artificial, quer dizer, aí você vai. Aqui, o aterro aqui da Bandeirantes, né? Aterro sanitário, já esgotou, é uma montanha de lixo, né? Então esse tecnológico está muito atrelado a esse conceito do antropoceno. Vocês preferem antropoceno ou quinário? Antropoceno, não. E outra, quase abolimos o quaternário, o quinário realmente que não vai emplacar mesmo, né? E aí o James Hutton com o martelinho dele, ó. O James Hutton tem uma figura, essa aqui é um ponto na Escócia que se chama o Siccar Point, né? Ele ia para lá olhar o mar, olhar as rochas e tudo mais. E o que chama a atenção aqui nessas rochas aqui, ó? A gente for fazer um esqueminha aqui, ó. A gente tem umas rochas que estão inclinadas assim, né? E outras rochas inclinadas assim, ó. Dá para explicar essa configuração com um só mar primitivo, um evento só? E quantos ciclos você imagina que teria aí? Ciclos? Quantas histórias geológicas? Você pode dizer que essa história geológica aqui é a única dos dois? Essa aqui tem uma história e essa aqui tem uma outra história e toda essa conformação. Então isso que ele ficou encafifado. Gente, então aí que começou na história de geociência, não é simples, né? Tanto que numa só região você tem dezenas de ciclos geológicos, de choque de placa, abertura de oceano, é uma coisa muito dinâmica, né? Então, ele ao observar essa situação, essa conformação, ele começou a formular essa ideia de vários ciclos geológicos, né? E outra coisa que ele observou é essa conformação, a rocha granítica, tá vendo? Até ele mesmo fez esse desenho, é claro que isso aqui é uma cópia, né, do desenho original dele, mas ele mostra que isso aqui, ó, tá vendo essa porção aqui do magma, né? Ele entrando no meio da rocha, né? Então ele começou a perceber que o granito não era uma rocha formada por um oceano primitivo, era um magma que solidificou. E o magma, como vem de profundidade, então ele viu que algumas rochas, não todas, tinham origem nas profundezas da Terra. E aí veio a outra concepção que é contrária ao do Werner, né? Como é que chamava do Werner? Era o netunismo. E a do James Hutton é o plutonismo, né? E aqui interessante a presença de um corpo do que seria essas rochas aqui, ó, por exemplo, esse pacote aqui de folheiro e calcário. Qual que vocês acham que é mais antigo aqui, o granito ou esse pacote aqui? O pacote de calcário e folheiro, o que é mais antigo? Isso, porque ele já existia e teve a intrusão. E a hora que teve a intrusão, é que a figura aqui não está muito didática, mas ela engloba, acaba um pedaço desse material, que a gente chama da rocha encaixante, fica englobado no meio do magma. E isso a gente dá o nome de xenólito, né? Gente, quando vocês não souberem uma coisa, procura a palavra assim. Se tiver alguma pergunta lá na prova, o que é um xenólito? O xenófobo é aquela pessoa que não gosta de estrangeiro, de palavra estranha. Então é um estranho, e lito, vocês vão se acostumar que a terminação ito é de rocha. Então, o próprio nome, é uma rocha estranha dentro de uma outra. Então, um xenólito é uma rocha estranha no meio do magma, é material da rocha encaixante que foi incorporado, né, no meio do magma. Aí a questão do Siccar Point, né? Então, dois ciclos, né? Dois ciclos de deposição, soterramento, dobramento, soerguimento e erosão, né? E aí é interessante que ele resolve de uma forma muito interessante a idade da Terra, que vocês vão ver, a forma que ele acaba resolvendo essa questão. Então, olha, primeiro, então, o que ele viu? Primeiro teve um ciclo, tinha uma rocha encaixante, teve a deposição, o soterramento, a deformação, formou uma montanha, foi erodido e sobre depois esse material erodido, outra deposição, outra deformação e outro ciclo de erosão, né? Isso num único ponto. Aí são os desenhos originais dele, né, que ele fez mostrando. E aí essa superfície que separa os dois pacotes com histórias bem distintas
a gente dá um nome muito, a gente utiliza muito, até hoje a gente chama isso de discordância. Né? Então ele acabou tendo o interesse de procurar ciclos cada vez mais antigos, né, para contar a história da Terra. E aí ele resolveu a questão do tempo, que aquela ideia, tinha a ideia inicial, com base na Bíblia de 10 mil anos, depois via-se que aquele intervalo de tempo não dava para explicar vários fenômenos, sabia que a idade da Terra era superior, mas também não tinha condições, né? E ele criou a ideia do tempo profundo. Ele resolveu, não tinha nem início nem fim. Então, e é interessante que com isso ele conseguia explicar os fenômenos. Se você tem algo que não tem começo e não tem fim, não tem uma idade, não tem o tempo definido. Aí vem uma parte do Will Smith, começa na época da Revolução Industrial na Inglaterra, e começam a fazer os canais, né? Na Inglaterra fizeram várias escavações de canais, e ao escavar os canais, lá as rochas todas horizontais, ele percebia que determinado extrato com determinado arranjo de fóssil ocorria num outro lugar. E ele sabia mais ou menos até, ó, se eu conhecendo o lugar que eu já escavei, embaixo tem uma rocha de uma cor diferente, se eu escavar aqui eu vou encontrar esse mesmo pacote. Então ele começou a trabalhar o princípio das relações estratigráficas, né? E ele fez um primeiro mapa geológico, né, com base na correlação dos fósseis e camadas guias. Eles, geralmente tem um pessoal que trabalha em mineração, tem lá uma camada de uma argila azul muito característica, então ele usa aquilo lá como uma camada guia. Ele sabe que acima tem areia e abaixo tem conglomerado e para baixo tem carvão. Então ele usa esse conhecimento dele para fazer os modelos, né? E esse mapa geológico dele, né, com base nessas correlações, por exemplo, ele tinha uma camada que tem os fósseis de conchas, sobre elas sempre aparecem os fósseis de mamíferos, né? Só que numa outra região ele vê que entre as duas camadas tem uma camada com um fóssil de peixe, né? Então provavelmente essa camada aqui não se depositou por algum processo erosivo, né? E da mesma forma aqui, ó. Mas está vendo que a sucessão se mantém. E ele fez esse mapa, né, da Grã-Bretanha. Esse é o primeiro mapa geológico e tem um livro sobre esse mapa, que eu sempre estou para ler, nunca falei, né, que é o mapa que mudou o mundo. E cada rocha ele relacionou uma cor com um nome, né, e a legenda. E isso até hoje é utilizado. Todo mapa geológico tem as cores, ou uma legenda e a representação, né? Bom, aí tem um outro princípio que ele criou. Esse é meio até polêmico, aqui merece um estudo mais aprofundado. Eu já até perguntei para algumas pessoas que estudam, a gente usa muito uma palavra que é uniformitarianismo e atualismo, né? Alguns lugares vocês vão ver que elas são utilizadas como sinônimos, e elas não são sinônimos, são coisas bem distintas. Primeiro, esse uniformitarismo é que as leis geológicas atuaram de maneira uniforme no passado. E a natureza e a velocidade dos processos geológicos não varia de modo significativo no tempo geológico. Ou seja, isso aí tem até uma visão, que a gente não vai entrar muito a fundo, mas chama catastrofismo. Tem alguns geólogos que são catastrofistas. Eles acreditam que os grandes depósitos não são por a deposição lenta e paulatina e contínua no mar e tudo mais. É assim, um tsunami, tem um grande evento de um terremoto e aí um grande evento de sedimentação, né? Então é ao contrário a essa ideia do uniformitarianismo, né? Mas tem esse outro conceito do atualismo, é que todas as ações geológicas do passado são similares às do presente. E ele é traduzido por essa frase clássica que é: o presente é a chave do passado. Isso aqui é um problema que a gente não pode, com o termo do planeta Terra, usar isso de uma forma muito ao pé da letra, literal. Vou dar um exemplo. A gente pode imaginar que há 600, 700 milhões de anos atrás, os oceanos recebiam pouco sedimento porque as áreas dos continentes estavam cheias de floresta, há 700 milhões de anos atrás. Aí tem que ter um certo conhecimento da paleontologia de como é que era o planeta 700 milhões de anos atrás. Não tinha vida nos continentes. A incidência de raios ultravioleta era grande, não tinha floresta. E os mares, há 700 milhões de anos atrás, não tinha peixe. Eram só atividades microbianas muito primitivas, né? Então, qualquer chuva torrencial logo levava muito sedimento para os mares. Já agora, no Mesozoico, na era Mesozoica, que tinham floresta nos continentes, as chuvas torrenciais já não levavam tanto sedimento. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter de não levar o presente, a chave do passado, de uma forma muito literal. O que tem que ser utilizado?
eu acho que o princípio do uniformitarismo, ele funciona o seguinte: desde a origem da Terra, a lei da gravidade é como era até hoje, né? Ou seja, os rios, a água descia por gravidade. Então esse princípio se mantinha, mas tem que tomar um cuidado de que a paisagem, né, as formas que esses processos ocorriam no passado não eram iguais ao que ocorre hoje no presente, né? Mas isso é assunto para muita leitura e discussão. Eu realmente até hoje não vi nada de uma forma muito didática, e até às vezes alguns colocam de uma forma. E isso também eu acho que é interessante colocar para vocês, que muitos já fizeram outros cursos e tudo mais, mas quem veio só do ensino médio para a universidade, aqui muda muito, e às vezes acho que até alguns ficam meio receosos quando a gente fala, ó, tem essa ideia, mas outro acha que é outra. Eu falo, pô, o professor não sabe nada, né, aquela história. Porque a ciência é assim, né, não é a verdade absoluta. E eu não sei se às vezes a gente tinha essa imagem que o que está no livro é a verdade absoluta, né, e eu acho que isso, vocês até como futuros professores de ciência teriam que começar a pensar, mudar isso. Que nenhum livro didático coloca várias hipóteses para alguma explicação, é aquela e pronto, né? E parece que acho que é para facilitar, porque põe, ó, decora isso, põe na prova, tal. Se o aluno começar a questionar muito, ele pode até tirar uma nota ruim, né? Então acho que essa é uma visão que a gente pode começar a mudar, mostrar. Hoje eu acredito, tenho seguido uma linha até pessoal minha, de dar mais ênfase à discussão do que à conclusão. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma teoria de que a Terra já tenha ficado totalmente congelada. Vocês já ouviram falar dessa teoria do Snowball Earth, né? E não uma vez, duas vezes. Mas não é a idade do gelo do desenho lá. Isso há 800 milhões de anos atrás, depois 600. É interessante que é uma teoria, está no meio científico, mas ainda não está amplamente divulgada. E tem gente que acredita e tem gente que não acredita. A gente está estudando umas sucessões de rochas que pega esse intervalo de tempo, né? E aí às vezes as pessoas falam, o que você acredita? Você acha que você acredita na teoria de Snowball? Fala, eu não acredito e nem desacredito. Eu acompanho a discussão e conforme as evidências são mais fortes para um lado ou para o outro. Outra forma que ocorreu isso foi com que teoria que vocês já ouviram falar, bem catastrófica aí no passado? Qual o grupo de animal que entrou em extinção? Os dinossauros. Então a hipótese, né, da extinção dos dinossauros, uma delas é que a atividade vulcânica ou o impacto do meteorito, né? Mas mesmo assim tem gente que não acredita e formula outras teorias. São várias hipóteses, né? Aí os fundamentos da geologia, né, o conflito entre duas escolas de pensamento, o netunismo e o plutonismo, né, o netunismo do Werner e o plutonismo do James Hutton. Ele criou também um livro, fez um livro, né? Então é interessante que hoje, provavelmente, se procurar, deve ter os originais desse em PDF, né? Acho que é interessante para entender como é que ele escrevia, como é que ele entendia essas formações. Então ele acreditava, né, então, no tempo profundo, que foi muito importante, que algumas rochas ígneas intrusivas, elas intrudiam, né, quer dizer, em rochas sedimentares. Isso é importante porque não é que ele generalizou que todas as rochas seriam formação a partir de magma. E principalmente essas mudanças contínuas e cíclicas, que ficam nessa questão que eu coloquei, que ainda é meio controvertido, de que forma realmente ele apresentou esses conceitos do atualismo e uniformitarianismo, né? E aí contrapõe-se a ideia do Werner de que todas as rochas teriam a origem no oceano primitivo e que alguns vulcões seriam produtos de queima de carvão. Interessante essa forma de colocar, né?